Salve Maria! Hoje é dia 30 de agosto, 22º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E no sermão de hoje nós vamos tratar de um assunto que está na pauta, uma expressão que muitos estão usando. E quais são as suas implicações para a vida religiosa, para a vida espiritual das pessoas? Refiro-me ao novo normal. Mas antes disso, não esquece de deixar o joinha nesse sermão, de compartilhar pelas tuas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, de curtir a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, de assinar o meu podcast Contra o Mundo, de se inscrever no meu canal no YouTube, de marcar aquele sininho das notificações. E também, se o meu sermão diário tem lhe ajudado, se meu apostolado está lhe servindo, faça uma doação para a nossa Paróquia Todos os Santos. Deus te abençoe e salve Maria! Bem, filhinhos, de muitas maneiras, nós ainda estamos aprendendo a como lidar com a situação do mundo, com o caos em que está o mundo, com o caos em que está a nossa civilização. É verdade que já fizemos muitos progressos, tanto em descobertas sobre tratamento, de como lidar com esta pandemia, mas as coisas ainda estão muito caóticas e por causa disso as pessoas estão falando de uma nova normalidade. Mas o fato é que ainda estamos caminhando como que a palpadelas. E eu lembro que assim que esta situação chegou no Brasil, quando tudo começou, quando as missas públicas foram suspensas na maior parte das dioceses, inclusive na minha diocese, eu fiquei transtornado. Eu realmente não sabia se era a melhor decisão, não sabia se as missas deveriam continuar de alguma forma. Eu fiquei realmente muito perdido e a maioria dos padres também. E não adiantava dizer, isso nunca aconteceu antes na história da igreja, porque vivemos uma situação realmente particular. Não adianta comparar o mundo de hoje, as cidades tão povoadas, as paróquias tão povoadas como, por exemplo, a pandemia da década de 20 do século passado, da gripe espanhola. É um mundo muito diferente. Então é evidente que precisávamos tomar decisões novas, tomar decisões e providências para lidar com este problema real e concreto. E eu obedeci a decisão do meu bispo, evidentemente, mas quando começaram a morrer pessoas ao meu redor, quando começou a morrer paroquianos meus, eu comecei a pensar que de repente, sim, tinha sido uma boa ideia a suspensão das missas, mas, sendo muito sincero, eu não tenho como emitir um juízo sobre o que nós fizemos, porque estamos ainda no meio do problema. Porém, quando tudo isso começou, uma grande preocupação inundou o meu coração. A de que as pessoas se acostumassem a viver sem Deus. De que as pessoas se acostumassem a viver sem a Santa Missa. De que elas percebessem que se não for a missa, não vai cair um raio na cabeça de ninguém. De que é possível viver como se Deus não existisse. E até por isso eu fiquei muito receoso em transmitir as missas pelos meios de comunicação aqui na minha paróquia. No fim das contas, eu fui convencido a fazê-lo para dar um subsídio espiritual aos meus paroquianos, aos meus amigos, aos meus filhos espirituais. Mas o receio continuava de que quando as coisas voltassem, talvez alguém pensasse, hoje eu não preciso ir à missa, total, tem a missa na rádio, tem a missa na internet. Como vocês sabem, há poucas semanas, há poucos meses, acho que há 2 meses, aqui na minha diocese pelo menos, nós retomamos as missas presenciais com todos os cuidados sanitários possíveis, com as restrições, etc, e etc. E o nosso bispo, muito sabiamente, muito prudentemente, manteve ainda a possibilidade de quem não se sentir confortável, de quem está em um grupo de risco, estar dispensado do preceito dominical. E, enfim, passados 2 meses,
e muitas coisas estão abertas no comércio, os shoppings estão reabrindo, os restaurantes, os mercados, nós notamos que, de uma maneira ou de outra, as pessoas estão voltando a certa normalidade. Claro, com muitas restrições, com muitas coisas diferentes, mantendo o distanciamento social. Por isso que as pessoas estão chamando esta realidade de novo normal. Porém, eu tenho notado que muitas pessoas ainda não voltaram a acudir aos sacramentos. Poderíamos pensar, em um primeiro lugar, que estas pessoas estão com medo de serem contaminadas, que estão ainda usufruindo a dispensa que o bispo deu do preceito dominical, e que talvez uma ou outra acuda, ou pelo menos assista ao sermão online ou às missas online, que evidentemente não supre e nem muito menos substitui a missa presencial, mas é um conforto. Mas eu notei, nas últimas vezes que eu transmiti as missas, que pouquíssimas pessoas assistiram. E pensei, bom, é porque minha missa não tem homilia, eu gravo homilia à parte, não tem canto, então será melhor as pessoas até verem mesmo a missa de outras paróquias que tem um sermão. Mas aí andei conversando com padres amigos meus, eles notaram que poucas pessoas também voltaram e poucas pessoas estavam também assistindo as missas online. E muitas destas pessoas que não acudem à missa online e nem muito menos à missa de verdade presencialmente, nós as conhecemos e vemos elas nas redes sociais, e encontramos com elas nos mercados, encontramos com elas na rua, encontramos com elas no banco para pagar uma conta. Ou seja, as pessoas elas estão voltando à nova normalidade, mas essa nova normalidade está excluindo Deus. Deus não está mais no horizonte da vida e da preocupação de muitas pessoas que não faz muito tempo eram fiéis, eram ardorosos participadores dos sacramentos e das atividades paroquiais. E a primeira leitura de hoje do profeta Jeremias nos explica este fenômeno. Deus constantemente quer nos seduzir, mas nós precisamos nos deixar seduzir pelo Senhor. Nós precisamos deixar com que Deus entre em nossos corações. Afinal de contas, o nosso relacionamento com Deus parte do mesmo princípio de qualquer tipo de relacionamento entre pessoas. É necessário o convívio para que ele se fortaleça. Quanto mais nós queremos Deus, quanto mais nós sentimos sede de Deus, como está no Salmo, mais Deus nos preenche e mais sede dele nós temos e mais nós o queremos. Não é assim com os namorados, por exemplo, que estão sempre querendo ficar juntos, que estão sempre querendo encontrar pretextos para mandar mensagem, para ficarem conversando ou apenas olhando um para o outro. O relacionamento de Deus com algumas pessoas está parecendo aquele casamento em crise, em que a gente quer ficar longe da pessoa que deveria amar. Estamos tantas vezes tão preocupados em transformar o mundo, em readaptar o mundo. Mas São Paulo nos adverte na segunda leitura que nós não devemos transformar o mundo. Devemos muito mais transformarmos-nos a nós mesmos. O novo normal do mundo, para além das regras de segurança, para além da retomada da economia, deveria ser a busca ardente pela santidade. Porque, como nos diz o Senhor no Evangelho, do que adianta ganhar a vida? Do que adianta descobrir uma vacina? Do que adianta reconstruir a economia se nós perdermos a nossa alma? Esta nova realidade não pode ser uma realidade sem Deus. Senão, teremos passado por todo esse sofrimento sem nenhum propósito. As 100 e poucas mil mortes terão sido em vão. Todo o sofrimento terá sido em vão se nós não transformarmos o nosso coração, se nós não amarmos ainda mais a Deus, se nós não sentirmos ainda mais sede de Deus.
Repito, muito mais importante do que ganharmos a nossa vida é ganharmos a salvação. Gostaria muito que vocês pensassem sobre isso esta semana, que meditassem sobre esse novo normal. Será que você, será que eu, estamos excluindo Deus de nossas vidas? Deus te abençoe e salve Maria!